Olá a todos! Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Shortest Path Algorithms Complexity Analysis and Application to Route Planning. Encontrar o caminho mínimo entre pontos é muito importante no planejamento de rotas. Alguns dos algoritmos mais famosos usados para resolver esse problema são o de Dijkstra e de Bell-Montfort. Nesse trabalho, nós vamos analisar a complexidade computacional deles e comparar o tempo de execução em situações diferentes. Nós vamos também mostrar uma aplicação no mundo real, hipotética, usando dados geográficos. O nosso dataset foi obtido do projeto OpenStreetMap, que é uma plataforma que provê dados geográficos gratuitos. Nós usamos também o pacote OSMNX para extrair o pacote do Python para extrair esses dados da plataforma. Usando a função GraphFromPlace, nós criamos esse grafo centralizado no Parque Santos Dumont, na cidade de São José dos Campos, e pegamos todos os nós em um raio de até 20 quilômetros. Então, nós geramos um gráfico com aproximadamente 25 mil nós e aproximadamente 58 mil arestas, sendo que essas arestas representam rodovias ou ruas ou avenidas em que se pode dirigir. E os nós são as intersecções entre essas avenidas. A descrição matemática do nosso problema é a seguinte: considerando um caminho como sendo uma sequência de vértices, o peso desse caminho é a soma dos pesos das arestas que ligam os vértices, sendo que esse peso pode representar uma distância ou representar um tempo de viagem, e o nosso objetivo é minimizar esse peso, né? Encontrar os caminhos com distância mínima, encontrar a distância mínima entre dois pontos, tanto pensando em distância física, geográfica, como em tempo, ou outra coisa que se queira usar como peso. Os algoritmos que a gente vai analisar nesse trabalho, eles usam a técnica de relaxar arestas. Então, como seria isso? Inicialmente, a gente recebe um grafo e uma fonte, que é o nó a partir do qual nós queremos medir as distâncias, e nós vamos manter um vetor de distâncias que vai ser nossa estimativa de distâncias mínimas. Então, inicialmente, todas as distâncias são infinitas, exceto a distância da fonte até a fonte, que a gente inicializa como zero. E o vértice predecessor a gente inicializa como vazio ou nulo. Esse vértice predecessor é o último vértice antes do nó destino nos nossos caminhos mínimos aí que a gente está tentando achar. A operação de relaxar uma aresta que liga de U a V consiste no seguinte: se a distância até V for maior do que a distância até U, mas mais o peso da aresta de U até V, a gente pode atualizar a distância até V, atribuindo como sendo a distância até U mais o peso. Quer dizer, a gente tinha uma estimativa de distância até V, partindo da fonte, só que essa estimativa não era tão boa. Nós podemos melhorá-la. Então, o caminho para chegar até V, atualizado agora, é o caminho até U mais a aresta de U até V, tá? E se não necessariamente é a melhor distância possível, a gente fica constantemente atualizando essa distância toda vez que a gente relaxa a aresta. Inclusive, tem um vídeo no canal que eu mostro como o algoritmo de Dijkstra funciona, e aí você pode ver passo a passo lá nesse vídeo esse processo de relaxamento de arestas. Não vou repetir aqui, mas você pode conferir lá no vídeo. Só que o algoritmo de Dijkstra ele tem uma estratégia greedy, em que ele sempre escolhe dos vértices não visitados aquele que tem distância mínima e relaxa as arestas dele. Nesse trabalho, eu vou primeiro falar sobre o algoritmo de Bell-Montfort, que tem uma estratégia um pouco diferente. Ele decide relaxar todas as arestas, várias vezes. Quantas vezes? V menos uma vez, sendo V a quantidade de vértices. Então tá aqui, ó, Bell-Montfort, estratégia relaxar todas as arestas. Então, para ir indo de 1 até V menos 1, sendo que V é a quantidade de vértices, eu vou relaxar todas as arestas. É claro que isso dá mais trabalho do que o Dijkstra, né? Porque agora a gente está fazendo muito mais operações de relaxar, só que a vantagem desse algoritmo é que ele serve para grafos que têm arestas com peso negativo, enquanto o Dijkstra não funciona para esses casos. Então, a gente vai relaxar todas as arestas várias vezes e no final vai fazer um loop aqui, percorrendo todas as arestas de novo para ver se elas estão relaxadas, porque elas têm que estar, né, depois de todo esse processo. Se elas não estiverem, se alguma não estiver, isso é indicativo de um problema, é que o grafo tem um ciclo negativo. E aí, se o grafo tem um ciclo negativo, a gente não vai ter solução, porque nós podemos encontrar distâncias arbitrariamente pequenas rodando o ciclo várias vezes. E a gente não vai ter uma distância mínima. A distância mínima seria menos o infinito nesse caso. Então, o algoritmo nos avisa se tem um caminho, um ciclo negativo. Se não tiver, aí ele retorna a solução correta.
Então, como eu falei, a vantagem é que ele é útil, ele serve para grafos com arestas com peso negativo, e a complexidade dele é a seguinte. Para inicializar, a inicialização é O de V. A gente simplesmente percorre todos os vértices e inicializa. E observe também que esse processo de relaxar é O de 1. É simplesmente uma operação única aqui, de relaxar. Então, a gente tem O de V para inicializar. E a gente vai aqui nesse loop interno percorrer todas as arestas, relaxando. Então, seria E vezes, né? Sendo E arestas. Só que a gente vai fazer esse processo V menos uma vezes, sendo V a quantidade de vértices. Então, esse primeiro loop todo tem complexidade E vezes V. E depois vamos fazer um segundo loop percorrendo todas as arestas de novo para ver se elas estão relaxadas. Então, esse segundo loop tem complexidade E. Então, o primeiro é E vezes V, o segundo é E. Somando, o E vezes V vai ser mais importante do que o E. A gente resume dizendo que a complexidade é E vezes V. Então, está aqui a nossa implementação de Bellman-4. As distâncias começam todas infinitas, nó prévio vazio, distância até a fonte é zero. E aí, a gente vai repetir V menos uma vez esse processo de relaxar todas as arestas aqui, e depois faz um outro for percorrendo de novo todas as arestas para ver se elas estão relaxadas. Esse foi o algoritmo de Bellman-4. Já o de Dijkstra, ele tem uma estratégia um pouco diferente, que é a seguinte. Ele escolhe aqui pegar todos os vértices e marcar como não visitados. Então, a gente vai sempre pegar do conjunto dos não visitados aquele que tem distância mínima e relaxar apenas as arestas que saem dele. Apenas as arestas que saem dele. Por isso ele é chamado de algoritmo greedy. Porque a gente está sempre pegando dos não visitados aquele que tem a distância mínima. Então, nesse caso, a gente pode usar uma pilha de prioridade para facilitar aqui essa operação de extrair o mínimo. Porque se a gente não usar, isso aqui vai ter complexidade linear. Quando se a gente usar, isso aqui vai ter complexidade log de V. Então, depois que a gente relaxa cada aresta, a gente tem que atualizar aqui as prioridades desses vértices. É possível também uma variação aqui na parte da direita, em que a gente inicializa a pilha de prioridade, mas não com todos os nós, apenas com o nó fonte. A diferença é que depois que a gente relaxa uma aresta, se o V já estiver na pilha de prioridade, aí a gente atualiza a prioridade, como estava aqui. Agora, se ele não tiver, a gente insere. A gente insere na pilha de prioridade. Agora, uma questão a mais é que na nossa implementação prática em Python, nós usamos a pilha de prioridade já embutida no Python, que é feita usando uma binary heap, e ela não tem embutida essa operação decrease key. Então, a gente teve que fazer ainda uma variação, que é essa aqui, esse Dijkstra-3 que nós estamos mostrando. Então, em vez de, quando relaxar, a gente modificar a prioridade, na pilha de prioridade, a gente simplesmente insere uma nova cópia do mesmo nó com prioridade nova. Então, ele não fica modificando a prioridade, a gente fica inserindo cópias com prioridades novas. Dessa forma, você pode ter na pilha de prioridade várias cópias do mesmo nó, só que várias delas vão estar desatualizadas, né? Então, para isso a gente utiliza uma lógica adicional, a gente cria um conjunto aqui dos visitados, e aí depois que a gente extrai um nó, nós só vamos fazer essas operações sobre ele se ele já não tiver sido visitado. Porque se ele já foi visitado, essa cópia que a gente pegou é uma cópia desatualizada. Ok? Então, tem essa lógica adicional e desse modo a gente evita a operação decrease key. Aqui está a nossa implementação, inicialização igual de Bellman-4. Aqui tem a pilha de prioridade do Python. Coloca aqui no conjunto dos não visitados a fonte, cria o conjunto dos visitados. E aí, como eu falei, nós só vamos fazer as operações para um nó se ele já não foi visitado. If current node not been visited. E aí, aqui no final, em vez de fazer um decrease key, a gente simplesmente coloca de novo, a gente coloca o nó com a nova prioridade na pilha. Então, a desvantagem é que ele não consegue lidar com grafos com arestas de peso negativos. Agora, sobre a complexidade, veja bem, usando a binary heap, essa operação aqui de extract min e de insert, ela tem complexidade log de V. Ela tem complexidade log de V. Então, quantas vezes elas vão ser feitas, né? Quantas vezes elas vão ser feitas? Para cada vértice, aqui a gente vai ver todas as arestas que saem dele. Como cada vértice vai ser tratado apenas uma vez no algoritmo,
Então, isso aqui vai ser feito no máximo E vezes, sendo E a quantidade de arestas. E a quantidade total de arestas do grafo inteiro, né? Então, se a gente vai inserir no máximo E vezes, e a complexidade disso é log de V no máximo, então isso aqui seria O de E vezes log de V. E a mesma coisa aqui para o extract min. Se a gente... Se a pilha... Se a gente vai inserir no máximo E vezes, então a pilha vai ter no máximo tamanho E, então o extract min vai ser no máximo E log de V. Então, a gente pode dizer que a complexidade vai ser E vezes log de V. Nós fizemos um primeiro experimento, que é comparar o tempo de execução de Dijkstra e Bell-Monfort para grafos aqui com quantidade maiores de nós e de arestas. E nós percebemos que à medida que a quantidade de nós e arestas aumentam, o tempo de execução do Dijkstra aumenta, obviamente, mas o de Bell-Monfort aumenta muito mais. Nesse terceiro grafo, o tempo de Dijkstra é 0,055 e o de Bell-Monfort já está em 22 segundos. Isso ilustra a diferença entre ter uma complexidade E log de V e uma complexidade E vezes V. É bastante diferente. Um segundo experimento foi um experimento hipoteticamente real, onde uma pessoa está procurando lugar para morar e ela tem 5 opções: Jardim Satélite, Jardim São Dimas, Vila Diana, Jardim Aquário, Jardim das Flores. E ela quer escolher esse local baseado nos locais que ela mais visita. Coloquei aqui Unifesp, IBM, DCTA e Mercado. Então, a gente vai fazer um Dijkstra tanto pensando em distância quanto pensando em tempo de deslocamento. Pensando em distância, a gente tem cada um dos possíveis bairros aqui, lugares que ela quer morar, calculamos a distância mínima aqui e fizemos a média na última linha. Nesse caso, observamos que a menor média foi para o Jardim São Dimas. Então, esse seria o lugar mais prioritário aí para ela morar. Em segundo lugar, Vila Diana. Em terceiro lugar, Jardim Satélite. Em quarto lugar, Jardim Aquários. Em quinto lugar, Jardim das Flores. Aplicando o algoritmo Dijkstra, mas pensando em tempo de deslocamento, nós observamos a mesma sequência. A menor média de tempo foi para Jardim São Dimas, segunda menor Vila Diana e assim por diante. É interessante observar que isso aconteceu, mas não necessariamente precisaria ter ocorrido. Seria possível que, mesmo que tenha lugares mais distantes, o tempo de viagem seja menor, caso a velocidade máxima permitida na via seja maior. Nesse caso, acabou dando a mesma sequência. Então, em conclusão, esse trabalho discutiu a aplicação de dois dos algoritmos mais famosos de caminho mínimo, Bell-Monfort e Dijkstra. Nós mostramos a aplicação de Dijkstra no exemplo real. Bell-Monfort acabou ficando excessivamente demorado nesse grafo muito grande, com mais de 20.000 arestas, então nós aplicamos apenas o Dijkstra nesse caso. Uma limitação da nossa análise foi que nós usamos uma média simples. Se você observar aqui, tem uma média simples, quando na verdade o mais adequado seria usar uma média ponderada, de forma que os lugares mais frequentados tivessem um peso maior na decisão. Mas isso pode ser feito conforme a necessidade de cada um. Isso aqui era um exemplo genérico, né? Outra limitação é que o algoritmo Bell-Monfort fica muito lento para grafos grandes, e é possível, nós observamos em um dos trabalhos mencionados no nosso trabalho, que é possível fazer uma implementação paralelizada e usar o GPU para que fique mais rápido. Uma possível melhoria também no algoritmo de Dijkstra é usar uma pilha de prioridade como uma Fibonacci heap em vez de uma binary heap, que isso melhora ainda mais a eficiência. E em trabalhos futuros, nós poderíamos ainda comparar esses algoritmos de caminho mínimos com outros que resolvem problemas da mesma natureza, como o Floyd-Warshall ou a estrela. Aqui algumas referências. Agradeço a todos por terem assistido esse vídeo e até a próxima.